Nutron Cargill apresenta Café com Pens. Meus prezados, aqui estamos para mais um episódio do nosso Café com Pens e tenho a satisfação de ter como entrevistado hoje o meu colega e amigo Maurício, que trabalha conosco e depois ele vai contar para nós, de um tema absolutamente atual, aliás, sempre foi, mas dentro da Cargill esse se tornou um tema da mais alta relevância. Segurança dentro do sentido mais amplo do que a expressão ou a palavra possa significar. O que nós temos que fazer para dar atenção a essa palavra sob todos os efeitos e consequências? E ninguém melhor do que você, Maurício, que vive isso no dia a dia, com a sua responsabilidade, e para contar para nós todo o esforço que nós temos dentro da empresa para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Então, muito obrigado por aceitar o convite e eu passo a palavra para tu contar um pouquinho da tua história na Nutron, que já são de alguns anos. Sim. E trocando, inclusive, passando por várias funções, não é? Então, muito obrigado e vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Não, obrigado, Pens, obrigado pelo convite, estar aqui. É um tema que, para mim, é um foco nosso principal, né, nosso que a gente tem no dia a dia. Então, é um prazer estar aqui com você falando sobre esse assunto, compartilhando um pouco, né, do que a gente vive no dia a dia, para que a gente possa ajudar outras pessoas a fazerem reflexões, né? Então, falando um pouquinho de mim, eu estou na Cargill há 15 anos, Pens. Sou formado em engenharia civil, entrei numa área de finanças, trabalhei basicamente metade desse tempo em finanças. E há 8 anos atrás, mais ou menos, eu mudei para a área de operações e supply chain, onde eu consegui ter bastante mais relação com esse tema de segurança, né? Então, o objetivo aqui é compartilhar um pouco do que eu venho discutindo com os times, né? Para que a gente possa influenciar outras pessoas e ter uma reflexão também entre nós. Atualmente, eu sou responsável pela parte de operações e supply chain para a América Latina, da nutrição animal. E aí é um prazer estar aqui contigo e falando sobre esse tema. Espero que a gente consiga aprender e compartilhar ideias com outros aqui. Não, seguramente, Maurício, porque tenho certeza que com tudo que você vai falar, vai demonstrar a preocupação que nós, como empresa, temos com relação ao conceito amplo de segurança. Isso faz parte da nossa cultura de uma empresa de quase 170 anos. Sem dúvida. Ou seja, não é só segurança alimentar, não é só segurança do ambiente ou segurança das pessoas. Esse conjunto ele não pode ser privilegiado em seus aspectos, não é? E tenho certeza que você vai fazer isso para nós. E para mim foi uma coisa muito importante, né, Maurício? Você sair de uma área tão pragmática, né, como a área de finanças, e ir para uma área que no nosso segmento isso tudo passa por pessoas. Não adianta você ter o sentimento de que é importante um conceito desses, se esse não é multiplicado. Então, a primeira grande pergunta é o seguinte: você, quando optou por isso, você deve ter tido uma razão para preferir esse desafio. E o que te levou a trocar o pragmatismo dos números para uma área de segurança que envolve muito mais pessoas e quase que um processo de aprendizado conjunto, não é? Não, sem dúvida, Prince. Bom, essa mudança ela decorreu de vontade de fazer coisas diferentes, de poder impactar outros tipos de pessoas, né, e ter um impacto diferente tanto na empresa quanto na minha carreira também, aprender coisas novas. E quando a gente fala em segurança, né, eu vou falar de dos aspectos de segurança, mas quando a gente fala em segurança das pessoas, a gente está falando da coisa que a gente tem mais de valioso, a nossa vida, né? Então, quando a gente fala da vida, é a coisa que a gente tem de mais. Sem ela, a gente não consegue fazer nada. Todos os nossos. E a gente não para muitas vezes para pensar nisso. Mas tudo que a gente faz no dia a dia depende disso. Todos os nossos objetivos de longo prazo, as nossas famílias, tudo depende disso. Então, para mim, esse é um tema crucial e ele depende de ações do dia a dia. Depende de como a gente consegue fazer as coisas, e os acidentes eles podem ter impactos
devastadores na vida das pessoas, né? E por isso que eu entendo que é um privilégio trabalhar na Cargill, que é uma empresa que tem um foco muito grande de segurança. A gente, antes de qualquer coisa, vem a segurança, e com isso a gente consegue influenciar outras pessoas e consegue ir além até do nosso time, né? A gente consegue levar isso para a nossa casa, consegue levar isso para os nossos parceiros, para que a gente consiga influenciar outras pessoas. Não, isso é tão impactante, Maurício, que um dos pequenos detalhes muito importante, não é? É o tal do uso do telefone celular no carro, não é? Que nós latino-americanos, eu acho que o mundo inteiro, né? Inclusive os próprios carros permitindo que se fale pelo telefone, né? Usando os Bluetooth, etc. Quanto isso foi importante pela rigidez da Cargill de não permitir que isso aconteça, e você termina levando para a tua própria casa, para os teus próprios amigos, não é? Então, quando você acredita no conceito, você passa a ser um pregador. Sem dúvida, sem dúvida. Porque, na verdade, né, Pens, não existe duas pessoas. Nós somos um só. Né? E a gente não consegue se comportar de um jeito em casa. Agora eu ligo a chave, agora eu sou o Maurício da Cargill, agora eu sou o Maurício pessoal. Então, esse comportamento nosso ele tem que sair da empresa e ser sempre assim. Eu já vi exemplos e tive exemplos pessoais mesmo de situações onde mudei meu comportamento em casa, em situações que eu fazia enxergava de uma forma, porque isso muda a nossa forma de pensar. Isso que a gente quer, né? Que a gente quer levar esse conceito para a nossa vida, né? Não tratar isso como uma coisa do trabalho. Não, eu me uso como exemplo, não é? As multiplicações para filhos e netos é uma coisa que chega a ser até bonita, né? Uma das coisas que sempre as pessoas se perguntam, eu acho que segurança é uma palavra complexa, como é sustentabilidade. Sim. Você ouve a palavra e quem ouve a palavra vai fazer o entendimento da maneira que favorece. Eu gostaria que você discutisse a segurança do conjunto que nós vivemos. Que até eu dei na introdução falando de pessoas, sim. ambiente. Não é? Seja um pouquinho mais específico nessa abordagem de não segurança de um jeito e não do outro. Como é que se consegue ter como sustentabilidade várias coisas que eventualmente são antagônicas, lutando por um objetivo final, que é a preservação, no caso de sustentabilidade, do meio ambiente, não é? Afinal das contas. Quando a gente fala em segurança, é um conceito muito amplo, né, Pens? Então, a gente fala muito na Cargill em dano zero. Né? E quando a gente fala em dano zero e segurança, a gente tem várias dimensões, como a gente pode falar. Então, a gente tem segurança das pessoas, né, que é uma situação até mais... que a gente consegue ver com muita facilidade, que a gente tem o objetivo de que nossos funcionários, né, retornem para casa da forma como eles vieram trabalhar, ou seja, com integridade, com saúde. Né? Então, essa é uma das primeiras dimensões. E dentro mesmo da segurança das pessoas, a gente pode pensar em segurança, saúde mental e outras também áreas que são muito importantes que a gente olhe e que muitas vezes a gente pode acabar não tendo tanta atenção. Então, seria o primeiro grande área que seria a segurança das pessoas. Depois, a gente tem a segurança dos alimentos. Dentro da segurança dos alimentos, e ele é muito forte para nós, né, como produtor de nutrição para animais, a gente tem um foco em não causar danos aos animais que consomem nossos alimentos, né, nem aos consumidores finais, porque isso pode acontecer em indústrias de causar um dano ao consumidor final. Então, e que acaba sendo também relacionado à segurança das pessoas, porque no final da conta são pessoas que vão consumir, né, os produtos. E depois a gente tem a parte de segurança do meio ambiente, que também é um foco muito importante nosso em assegurar que as nossas operações não causem danos ao meio ambiente, seja por contaminações, seja por problemas de vazamentos e tudo. Então, a gente tem um grande foco nessas três dimensões. A gente pode até pensar em outras áreas, mas eu diria que esses são as grandes dimensões da segurança que a gente tem sempre focado e tem tido muita atenção. E esse tem que ser o mote do dia a dia, né? Porque esse é o tipo do procedimento. Pensar em segurança não é uma coisa finita, né, Maurício? Não. Sempre tem alguma coisa melhor para fazer. Uma das coisas que quando a gente se associou com a Cargill, né, que já tem 12 anos, não é? A minha pergunta que eu fazia, de certa maneira, nós já colocamos um pouquinho, Maurício, mas eu queria que tu elaborasse um pouco mais. Eu posso ter sido o convencido da importância de segurança. Mas você, quantos funcionários você tem sob tua responsabilidade? Mais de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Como você passa
aquilo que a empresa entende que seja importante, aliás, inegociável, dentro da Cargill, esse componente é inegociável, não é? Como é ética e como os valores profissionais, Sim. como você capilariza isso. Porque uma coisa é você ser um convencido, Sim. como você se transforma naquele que vai convencer. Que para mim, eu acho que esse é um grande desafio. Sem né? dúvida, sem dúvida. É muito complicado, penso, porque isso é um tema que tem a ver com o nosso comportamento. Tem vários elementos, né? Tem a parte que a empresa faz investimentos e ações, né, com relação a isso, mas depende muito do comportamento das pessoas, né? E acho que uma das principais coisas é como que a gente se conscientiza e traz... Porque às vezes a gente pensa, quando a gente... É muito comum, né, a gente ter situações, a gente traz isso para a nossa mente e pensa sobre isso, mas precisa sempre estar pensando nisso. Então, vou pedir até para a gente fazer uma reflexão aqui, né? Por exemplo, imaginar, fechar os olhos, pensar, a gente está em casa, nossa casa, né? A gente saiu para viajar a trabalho ou está numa operação nossa, e a gente tem na nossa casa, imaginar a nossa casa, a nossa família lá, nos esperando o nosso retorno, né? E, de repente, chegar alguém e falar para a nossa família: olha, essa pessoa não vai voltar mais. Você não vai voltar mais para casa, aconteceu um acidente, uma fatalidade, você não vai retornar mais. Imaginar como seria a reação da nossa família a isso, a receber essa notícia e pensar a vida que eles teriam sem a nossa presença lá. É muito difícil, é muito duro a gente fazer essa reflexão, mas é exatamente isso que vai acontecer caso a gente não atente para alguns pontos de segurança, né, e cometa alguma falha ou se envolva em algum acidente e venha a falecer. Então, é importante a gente pensar que isso... Porque às vezes a gente pensa que isso não pode acontecer, não vai acontecer, mas cada minuto a gente está exposto a riscos. Cada minuto a gente está pensando, a gente está dirigindo, a gente está operando uma máquina, a gente está visitando um cliente, a gente está operando algum tipo de equipamento de alto risco. E essas atividades... Se a gente não estiver atento todo o tempo, focado na atividade, pensando no que eu estou fazendo, a consequência pode ser essa que eu comentei no começo, né? Então, é super importante que a gente pense que isso pode acontecer, trazer isso para a nossa consciência e que a gente cada vez execute as tarefas de uma forma segura. Então, não é fácil, penso, voltando à sua pergunta, fazer fazer com que todas as pessoas tragam isso para a consciência, mas é um trabalho de líderes, aí, de nós como líderes, e em segurança todos somos líderes, para que a gente influencie as pessoas, porque é uma questão cultural. E cultura a gente sabe que é uma coisa que a gente constrói no dia a dia, na verdade no minuto a minuto, né, com ações e exemplos. Não, e a gente percebe, inclusive vindo nas nossas unidades, né, Maurício, porque você pode tratar a consciência das pessoas de uma maneira diferente, porque são 2.000 pessoas. Sem dúvida. Você vai ter inputs distintos, mas a própria empresa tem que oferecer estruturas claras de segurança. Sem dúvida. Por exemplo, na nossa fábrica, talvez o que mais me impacte, além de todo o sistema de proteção das pessoas, agora são os capacetes que as pessoas que operam as empilhadeiras, que são controladas por satélite, para que sejam as empilhadeiras desligadas automaticamente, se encontrar lá na frente alguém que poderia ser atingido por essa empilhadeira, não é? Sim. Isso, para mim, nós estamos chegando a um limite de ter todos os cuidados possíveis, não é? Isso foi... Quanto tempo nós já temos isso nas nossas operações? Não, a gente começou isso ano passado, para instalar esses sistemas de detecção, né, de pessoas. Então, quando uma pessoa se aproxima de um equipamento móvel, né, de uma empilhadeira, essa máquina ela interrompe o movimento justamente porque a gente quer prevenir, e a gente às vezes não percebe, né, mas um equipamento como uma empilhadeira ela tem um impacto enorme. Né? O equipamento pesa 3, 4 toneladas, não parece, é menor que um carro às vezes, mas pode causar uma fatalidade muito facilmente. Então a gente vem focando muito nesse tema. Assim. E o grande desafio da Cargill é que nós somos quase 150.000 funcionários. Né? Já estamos achando que 2.000 são muitos, não é? Mas nós temos 150.000 funcionários com a mesma perspectiva. E nós sabemos, né, Maurício, que esses riscos de fatalidade passam por esses detalhes. Né? O que é móvel, não é? Então, ter alternativas. Mas eu queria, dentro dessa mesma linha, não é? Qual é o feedback que a Cargill oferece, que eu sei que é mensal, mas que eu queria que tu discutisse isso, onde todos os líderes do mundo inteiro se conversam para saber como foi o mês passado em cada uma das suas unidades.
Como vocês se reúnem para discutir e vocês têm diferentes categorias de risco. E que vocês discutem isso intensamente a cada... Eu acredito que é mensalmente as reuniões. Sim, né? a gente tem discussões aí de performance, né, Pens, que envolvem diferentes dimensões. E é importante, por exemplo, que todas as vezes que a gente tem esse tipo de discussão, a gente começa com segurança, né? Certo. Que é o primeiro ponto Certo. nosso. A gente fala de segurança das pessoas, Certo. então a gente entende se a gente teve situações de acidentes, se a gente teve quase acidentes, Certo. situações aí que são mais, digamos assim, preveníveis, né? E também depois a gente entra em segurança dos alimentos, segurança do meio ambiente. Então esse, digamos que é o começo das nossas conversas. E elas acontecem, sim, com frequências mensais, de uma forma mais geral, mas essas conversas acontecem diariamente nas nossas operações para que a gente consiga aprender, né, com os erros e com as falhas, para que a gente consiga agir e transformar as nossas operações para serem cada vez mais seguras. Eu não assisto todas, mas tenho assistido algumas, não é? E como é didático esse processo de aprendizado com as experiências dos outros. Dúvida. Não das más experiências, daquelas fatalidades ou quase fatalidades, né? Mas procedimentos que foram tomados nas unidades Fabris para que minimizasse o risco, né? Às vezes você não se dá conta Sim. de alguma coisa tão simples, né? Eu até conto um fato de ontem. Uma pessoa estava visitando a nossa granja experimental, uma visita. E essa visita da Cargill, e você sabe, e prega isso, todos nós somos agentes de segurança. E essa visita, que não é do Brasil, ela percebeu uma pequena oportunidade discreta, mas chamou a atenção, no sentido de não chamar a atenção, mas dizer, Sim. quem sabe vamos procurar uma oportunidade. Isso aconteceu segunda-feira. Terça-feira de manhã, o gerente da unidade, do Granja Experimental, já mandou fotografia com a alteração proposta por um visitante. Sim. Porque ele entendia, e todos entendemos a partir dessa experiência, que era importante, né? Eu acho que isso tem muito com o que nós chamamos de o HOP, ou HOP, não é? Que nós chamamos como desempenho humano organizacional. Eu acho que está tudo montado o que nós já conversamos até agora. O que é esse HOP que para nós é uma coisa importante? Sem dúvida. E acho que ele se conecta com muitos pontos que a gente já vem falando, Penzi, que você trouxe aqui, né? O HOP, ele é o desempenho humano e organizacional, ele foca em entender o que nós, como organização, podemos fazer para que a gente consiga prevenir acidentes. Porque é muito comum, né, que a gente pense, quando alguém acontece um acidente, a pessoa é culpada pelo acidente. Que quando, na verdade, muitas vezes, a pessoa quer fazer certo, que a pessoa quer fazer o melhor, quer ajudar o cliente, quer ajudar a nossa empresa, só que por conta de, às vezes, querer fazer de uma forma rápida, desorganizada e tudo, acaba gerando acidente. Então, tem alguns princípios que são muito interessantes do HOP, que eu trouxe aqui para a gente falar. Primeiro, né, por mais que a pessoa seja super habilitada, ela comete erro. Todos nós cometemos erros, independente da nossa habilidade e da nossa expertise. É um fato, né? A gente consegue prevenir situações de alta probabilidade de erro, ou seja, situações que são de alta chance de erro, a gente consegue olhar para aquela situação e falar assim, olha, aqui tem uma grande chance de erro, né? Depois, a nossa organização, ela influencia o comportamento. A forma como a organização funciona influencia o comportamento das pessoas. Não adianta nada a gente falar segurança é importante, mas depois a gente agir de outra forma, que segurança não vai ser importante. Então, a nossa ação... Empresa, desculpe te cortar, sim. Ela tem que gastar dinheiro nisso. Então, muitas vezes você fala em segurança do indivíduo, mas não oportuniza a estrutura para isso, né, Maurício? Dúvida, isso é outra coisa que nós temos uma preocupação muito grande. Exato. As oportunidades têm que ser materializadas, não é? Sim, porque aí vem entre o discurso e a ação, né? Pensa, como que você relaciona isso. Depois, um outro ponto é o reforço positivo sempre gera confiança. O que quer dizer isso, né? Quando a gente tem um acidente, alguma situação, por exemplo, primeiro que a gente não tenta punir, né? O que a gente faz? Vamos entender o que aconteceu. Segundo, quando a pessoa faz uma coisa boa, a gente precisa reforçar. Então, todas essas questões de como a gente reage são super importantes, né? Depois, a outra que você comentou também, que é que a gente sempre tem que aprender com o que aconteceu. Aconteceu um incidente, vamos sentar, vamos fazer uma investigação, vamos entender o que a gente fez de errado para aprender com ele, né? Um outro ponto que é super importante também, que na maioria das vezes os desvios ou os erros não são mal intencionados. Ninguém entra numa fábrica de manhã e fala, eu vou me machucar, eu vou sofrer uma lesão.
né? Então, isso é uma coisa que é super rara. E, por último, é como a liderança reage às situações. Certo. Isso realmente faz uma diferença enorme. Então, esses são alguns elementos, pense, de como que a gente consegue, como organização, pensar o que eu posso fazer diferente para influenciar as nossas pessoas e realmente fazer a diferença. Porque é muito fácil a gente falar para a pessoa, para o operador, fazer, olha, faça dessa forma correta, quando eu passo uma outra mensagem e falo, preciso que você faça rápido isso agora. Então, a gente precisa também dar os recursos e fazer a forma certa como liderança, porque a gente até fala, né, que em Hop tem um conceito da ponta do bastão e a parte mais longe da ponta. Né? Quem está exposto ao risco é quem está lá na ponta. Certo. Mas quem muitas vezes pode fazer a diferença é quem está aqui segurando o bastão. Né? Uma maneira simples de explicar, não é? Exato. Uma outra coisa que para mim é importante dentro no nosso dia a dia, porque quando você fala em risco, né, é mais ou menos branco ou preto, 0 ou 10, do tipo assim, risco para nós é o fatal. Sim. E nós não interpretamos dessa maneira, né? Nós hierarquizamos os riscos. E isso para mim é uma coisa que para mim foi um grande aprendizado. Porque a gente parece que, evidentemente, uma fatalidade irreversível, ela é muito triste, não é? Especialmente como você bem colocou. Mas para que ela não aconteça, é bom a gente olhar essa hierarquia, né? Também eu gostaria que tu dissesse um pouquinho como tu trata disso no dia a dia. Não é? A gente tem duas formas de olhar para quando você fala em hierarquia, Pens. Um é a questão da severidade dos acidentes, Certo. e outra é a questão de controles que a gente pode implementar. Então, toda vez que a gente tem um risco, né, a gente olha para um risco, a gente tem o que a gente chama de hierarquia de controle. Certo. Dentro da hierarquia de controle, a gente tem vários níveis, né, que a gente pode olhar para ele. Um deles é e o mais eficaz é eliminar o risco. Eu falo, olha, essa atividade aqui é uma atividade de alto risco, eu não vou fazer mais ela, vou eliminar essa da nossa situação. Isso às vezes é possível. Às vezes pensando fora da caixa, pensando de uma forma diferente, eu consigo eliminar aquela atividade e consigo acabar com o risco. Né? Outra forma é substituir aquele risco por um outro que seja de uma forma menor risco. E a gente tem exemplos até, por exemplo, dentro do laboratório, que é uma área que você tem muito contato, de análises de alto risco que eram feitas no passado, que a gente parou de fazer. A gente falou, olha, qual que é uma outra forma de fazer essa atividade? Existem análises que são de alto risco e, às vezes, uma outra metodologia pode levar a gente a ter um resultado igual, mas com uma metodologia que pode ser mais cara, pode ser mais complexa, mas que não tem aquele risco. Então, isso é uma substituição. Depois a gente pode estabelecer controles de engenharia, por exemplo, colocar barreiras, colocar algumas coisas que conseguem impedir a exposição ao risco daquela pessoa. Então a gente pode, por exemplo, encontrar, num caso de um elevador, por exemplo, eu coloco barreiras que eu não consigo acionar o elevador se ele não tiver com a porta fechada. Então eu consigo controlar, que se chama de controle de engenharia. Depois a gente vai para um controle administrativo, que é colocar políticas, procedimentos, que aí você consegue perceber que isso já começa a ser menos efetivo. A hora que eu começo a depender mais da ação das pessoas, você fala, olha, não entra no elevador se a porta não estiver fechada. Então começa a ficar mais arriscado isso. E por último, são os equipamentos de proteção. Aí eu coloco um equipamento de proteção, que é caso, na verdade a gente pensa, você já deve ter visto um conceito de queijo suíço, né? Que você tem várias barreiras, mas aí o risco vem e ele vai passando por uma. Sim. Na verdade, os equipamentos de proteção são a última barreira. Sim. Então, se por acaso tudo der errado, eu tentar reduzir o risco. Então, na verdade, muitas vezes a gente escuta falar, não, mas eu estou com o equipamento de proteção, né, o EPI que as pessoas... Isso não previne que você tenha um acidente, mas ele é, na verdade, como se fosse um escudo, porque caso dê tudo errado, você está protegido para tentar minimizar o impacto. Mas na hora que a gente pensa nessas hierarquias, o ideal é a gente trabalhar sempre com esse nível mais alto, porque a gente ou elimina o risco, ou substitui ele, ou cria uma barreira. O administrativo já começa a ficar um pouco mais complicado, porque depende, né, das pessoas, a pessoa pode não seguir o procedimento, e o EPI é aquela barreira final. Então, isso é quando a gente fala em hierarquia de controles. Pensa. E daí, dentro dessa hierarquia, existe um dos termos, que esses 5, quando eu estou ouvindo vocês falarem, eu sei que devo prestar atenção, é no CIF, né? Sim. O que é o CIF? O CIF, bem, significa Serious Injuries and Fatalities. Na verdade, a Cargill tem focado muito nisso, né? E o que vem a ser Serious Injuries and Fatalities? Significa lesões graves ou fatalidades. O
que são lesões graves, que a gente considera como lesões graves? Né? São lesões que podem alterar a vida das pessoas. É uma amputação, é uma cegueira, é uma perda de audição, ou seja, acidentes que mudam a nossa vida, que a partir desse momento a minha vida vai ser diferente, vou ter um impacto na vida. E a gente tem focado muito nisso, penso. Quando a gente olha essa questão de ocorrências, né, a gente pensa numa pirâmide. Nessa pirâmide a gente tem embaixo, onde a gente tem uma ocorrência grande e de severidade pequena, que são, por exemplo, quase acidentes. Quase aconteceu isso, ou uma situação onde eu tenho uma condição insegura. Depois eu vou subindo na pirâmide, vou diminuindo o número, mas vai aumentando a severidade. Né? Depois eu tenho os primeiros socorros, por exemplo, um acidente, mas foi uma coisa mais leve. Depois eu tenho um acidente já mais grave, que eu posso ter, por exemplo, um afastamento, uma pessoa que sofreu alguma lesão, uma fratura e tudo, foi afastada, mas não foi nada mais grave. Depois eu tenho lá em cima os acidentes CIF, que dentro deles eu tenho as fatalidades, que seria, digamos, o menor número, mas a maior severidade. Então, na Cargill, a gente olha para isso de uma forma estruturada, focando, porque dentro de todos esses níveis sempre tem aquele que tem um potencial de ser CIF. Poderia ter sido CIF, mas por uma questão de sorte não foi. E a gente atua nesse coração, vamos dizer assim, dos eventos, porque o que a gente está tentando prevenir? Coisas muito graves, que sejam devastadoras para as pessoas. Né? Então, a gente atuando nisso, a gente consegue focar e fazer um trabalho muito focado e direcionado, porque a gente sabe que o nosso tempo e o nosso recurso é limitado, só que os problemas são, vamos dizer assim, muito grandes, né? Muita exposição a risco. Então, a gente focando nisso, a gente consegue assegurar que a gente está focando em acidentes que podem ser muito impactantes para as pessoas. Então, Então, o CIF é esse conceito, né, de lesões muito graves ou fatalidades, e a Cargill tem focado muito nisso porque isso transforma a forma da gente impactar a vida das pessoas. Sim. Isso, para mim, é um dos pontos fundamentais, né? Porque ter a injúria e a fatalidade é uma coisa absolutamente irrecuperável. Sem dúvida. Mas ter a preocupação de prevenir que isso chega, do meu ponto de vista, é o grande ponto fundamental. Né? Eu quero voltar um pouquinho ao assunto, Maurício, porque as pessoas que nos ouvem, todos, se não todos, a grande maioria, são pessoas relacionadas à área da produção animal. Nós estamos dando um foco muito importante em pessoas. Aliás, todos os meus entrevistados, eu tenho tido o prazer de que a gente tem dado mais valor às pessoas do que ao produto final, no sentido de preservar o conhecimento, a integridade, etc. Né? E você está aqui de novo trazendo essa mensagem. Como, cuidando das nossas pessoas, nós estamos direto ou indiretamente cuidando da segurança alimentar. Porque, de novo, quando você fala segurança, dependendo do cliente, ele pensa imediatamente em alimentar. Sem dúvida. E pensa, na verdade, todos esses conceitos que a gente está falando aqui, então vamos falar, por exemplo, nos conceitos de acidentes graves, né, o CIF, né? Existe o mesmo conceito para tanto pessoas, quanto ambiente, quanto produto. Né? Então, quando a gente olha para os nossos produtos, certamente a gente tem falhas que podem acontecer no processo e que podem ter um impacto muito grave, que eu preciso fazer, por exemplo, um recall, retomar o produto do mercado, ou que possa causar mortalidade de animais. Então, pensando, né, nessa pirâmide de segurança, existe esse mesmo conceito para a segurança dos alimentos e também para a segurança do meio ambiente. Porque pensando no meio ambiente, às vezes tem um caminhão que foi descarregar o produto lá e vazou um óleo no pátio. É um acidente de meio ambiente, mas a severidade é pequena, então a gente consegue controlar. Mas imagina se tem um vazamento de um efluente, por exemplo, para um rio. Então são dimensões diferentes. Então, quando eu falo em alimento, a magnitude que isso pode causar, né, de impacto aos nossos clientes, né, aos animais, e eventualmente até as pessoas, porque pode acontecer um caso de contaminação da carne, tudo que pode levar a um dano às pessoas também. Então, o que a gente tem feito? Né? A gente tem feito um processo muito forte de conscientização e controles de processo para que a gente consiga prevenir a ocorrência disso e ter medidas de controle para detectar variações em processo que possam nos falar, olha, eu preciso então segurar isso aqui e fazer uma análise mais profunda porque pode ter uma incidência. Porque a gente sabe que processos estão sujeitos a variações e a falhas. Mas o mais importante é a gente ter consciência disso e agir de uma forma proativa para que a gente possa controlar isso. E o conceito que a gente trouxe do HOP, serve também para isso.
como que a gente consegue também controlar? E quando a gente fez a implementação do HOP na Cargill aqui na América Latina, a gente fez o quê? Um conceito para zero dano. Ou seja, a gente não está falando em pessoas, não está falando em meio ambiente, está falando em meio, a gente está falando de como que a gente estabelece processos para que a gente faça as formas de forma segura e não cause danos às pessoas, ao meio ambiente e nem aos nossos clientes através dos nossos produtos. Na verdade, nós não conseguimos pensar esses 3 processos de segurança de uma maneira independente. Sim, eles são muito relacionados. Eles são extremamente relacionados. Sem dúvida. Chegando ao fim, eu gostaria de fazer aquela pergunta que, dentro disso aqui, como eu dizia lá, isso é um processo infinito, nós nunca vamos chegar ao limite do zero, porque nós não podemos chegar à zona de conforto quando se fala em segurança, não é? O que falta, na tua visão, para os teus 2.000 funcionários que estão sob a vossa responsabilidade nesse caso, e de toda a empresa, aquela coisa assim, esse ainda faz parte do meu sonho, mas não chegou a hora para botar isso em prática. Aquela pergunta de $1 milhão, muitas vezes, né? Sem dúvida, Pedro. Na verdade, assim, a segurança ele não só a segurança, né, mas a segurança eu vejo primeiro que é um tema que para mim é super importante e eu sinto o privilégio de ser uma das pessoas que consegue fazer parte desse processo de influenciar as pessoas. Então, para mim, esse é um ponto que eu tomo como privilégio e atuo de uma forma muito forte, porque eu sei que eu posso fazer a diferença, né? Eu consigo ajudar as pessoas. Só que para a gente fazer a diferença, a gente tem que atuar todo dia. Cada minuto a gente tem que ter isso sempre na nossa cabeça. Por quê? Porque existe uma coisa muito complicada em nós seres humanos, que é a complacência. Às vezes a gente acha que a gente está muito bom, então mesmo que a gente esteja muito bom, se a gente entrar em modo de complacência, a gente vai cair a nossa performance. Isso serve para tudo, né, pensa? Serve para a educação, serve para qualquer coisa. Se a gente entra num modo que a gente acha que está tudo bom, a gente vai cair a nossa performance. Certo. E segurança é um dos assuntos também. Então primeiro a gente está sempre focado nessa questão de melhorar, como que eu consigo fazer um processo de melhoria contínua, e a gente trabalhar muito forte nessa questão de conscientização e cultura, né? Que eu tenho uma frase que eu gosto muito, né, que dar o exemplo não é a melhor forma da gente influenciar as pessoas, é a única. Então a gente pode, e as crianças são um grande exemplo disso, né, Pensa? A gente pode falar, só que se a gente agir de outra forma, eles vão repetir o que a gente age, não o que a gente fala. Sem dúvida. Então, em segurança, esse é um exemplo enorme. Se a gente vê uma atitude que alguém está desempenhando e a gente, por exemplo, não falar, como foi o grande exemplo que você deu aí da pessoa aí que fez uma visita com a gente, que a gente tem essa cultura na Cargill de eu sei stop, né? Que eu olho, eu falo e eu paro, né? Sim. Então, se eu vejo alguma coisa errada, falar para as pessoas. A gente teve um caso que aconteceu alguns anos atrás, para mim, que foi emblemático, de uma pessoa que estava, um presidente de um país nosso, de um negócio nosso que estava visitando uma fábrica, descendo uma escada falando no celular, e a pessoa que estava fazendo a limpeza lá falou para ele, olha, você não pode fazer isso, você está se expondo a um risco. Então, nesse caso, você vê muito claro que não existe hierarquia em segurança. O que existe é uma preocupação genuína com as pessoas e que cada pessoa tem o poder e é esperado que ela fale. Então, para mim, isso aí é um grande exemplo. Então, é um assunto super importante, pensa. E se essa nossa conversa aqui, né, ela conseguir influenciar pessoas, né, para que elas façam uma reflexão e ajam de uma forma diferente, a gente conseguir prevenir um acidente ou uma fatalidade, vale muito a pena a gente pensar que a nossa forma de atuar, né, e a nossa mensagem causa isso nas pessoas. Então, para mim é um prazer falar sobre esse assunto, porque ele traz uma reflexão que é muito importante para cada um de nós. Mas não tem um que não seja afetado por isso, né? Tem um filme que passou para nós lá no início dessa longa jornada, não é? Daquilo que você fala na fatalidade, na perda de uma pessoa. Não, o mundo tem 8 bilhões de pessoas, e que da esquina começam a aparecer pessoas da tua convivência, né? Sim. Então aquele número 1 em 8 bilhões, ele passa a ser muito importante, porque aquele é parte da tua vida. E aquilo ali me tocou muito naquela ocasião, porque uma empresa com 150 mil funcionários que não tolera que nenhum tenha qualquer dano que seja uma injúria que o comprometa, que é o CIF, não é? Ou que seja fatal, é um desafio complexo, não é? Sem dúvida.
Maurício, muito obrigado pela tua colocação. Eu fiquei muito feliz em que tu aceitasse o convite, porque eu conheço da tua paixão por esse tema. Eu sempre relevei isso, porque, de novo, uma pessoa pragmática, engenheiro, que lida com números, né? Daqui a pouco vai para um campo completamente distinto. Claro que tudo tem números, né? Mas aqui é tocar no sentimento das pessoas, né? E multiplicar a paixão, porque segurança é uma paixão. E dentro dessa visão de Cargill, de que se você percebe alguma coisa, você tem o exemplo que você deu, né? De um funcionário simples falando para o presidente, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não funciona. Eu gostaria de terminar essa nossa entrevista, essa conversa maravilhosa com o Maurício, que eu não fiz nas outras vezes. Aqueles que estiverem nos vendo, por favor, tomem atenção a isso. Por incrível que pareça, nós continuamos sendo irresponsáveis de uma maneira coletiva, não individual, com o uso, por exemplo, do telefone. Tu falaste uma coisa importante, tu usou o termo administrativo, né? Que é a pessoa. Nós temos situações nas nossas casas que nós podemos eliminar riscos. O uso de uma escada, o uso de uma extensão elétrica, às vezes a cortar a grama de um jardim, quando você tem a oportunidade de fazer isso, que parecem coisas que se faz no dia a dia e que sempre deu certo. A gente tem fatalidades que ocorreram no Brasil e em outros lugares do mundo, que ocorreram pela primeira vez e foram tremendamente irreversíveis. O fato, por exemplo, lá de Santa Maria, né, há tantos anos atrás, aquilo impactou uma sociedade, impactou o mundo inteiro. Sem dúvida. Então nós temos que ter responsabilidade naquilo que ele falou administrativo. Vamos cuidar um pouco mais da nossa saúde, vamos preservar aquelas pessoas que nós queremos bem. Muito obrigado de novo, meu amigo Maurício. Nós temos feito uma saudação com a xícara. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. E a todos que nos ouviram desta, que eu entendo uma das mais importantes entrevistas que tivemos, muito obrigado pela a oportunidade de colocar isso para vocês de uma maneira séria. Vendo alguma coisa que não faz sentido na segurança, tenham a coragem de alertar a pessoa que está em risco. Isso é um legado que nós podemos deixar. Isso aí. Então, obrigado, Pence. Muito obrigado, pela oportunidade. meu velho. Vamos esperando outras boas oportunidades. Isso aí. Um abraço.